Bom dia, galera. Tudo bem? Já vamos começar o vídeo nesse momento. Acho que eu vou virar o tablet porque eu não consigo ver quem vai nos assistir no momento. Tá dando para me ver? Esperar o pessoal começar a entrar e tudo. Esperar o pessoal entrar. É meio escuro aqui. Aguardando. Olá, Olá! Tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem também. O pessoal tá começando a chegar aí na live. Sim. Ah, tô vendo a Luana aqui. Bom dia, Luana. Bom dia, Nadi. Bom Bom dia a todo dia. mundo que está chegando. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho Sim? para a gente começar. E aí, tá ansioso? Tá Não, tô tranquilo? super tranquilo. De certa forma, vai ser até bom, porque hoje eu tô desesperado nessa quarentena de não ter assim, nada fora um pouco da minha rotina para poder fazer. Aham, imagino, imagino. Fora você, a gente vai fazer live com outros autores. A Uhum. gente convidou alguns autores, né? A gente está esperando eles aceitarem e vamos ver, né? Ah, É que uma ótimo. forma da gente, é uma forma da gente falar de livro, de Sim. falar de literatura, né? Não é todo mundo que gosta de livro, mas a Não, gente vai tentar alcançar o máximo possível de pessoas exatamente. e, e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E falar do seu livro também, que é especial Sim. para gente. Obrigado. Eu já estou até aqui Pra... também com alguns negocinhos para fazer propaganda, camiseta, Aí, caneca. tá vendo? Isso mesmo. Gostamos, gostamos, gostamos. O livro está aqui do lado. Estou com o livro aqui do lado, Ah, que marcador, fofura. bonitinho. As instruções de como germinar a sementinha que eu não germinei. É, e eu vou puxar sua orelha depois. Agora até não dá para puxar ele pela janela, mas o meu IP azul, que eu germinei, ele já tá mais ou menos deste tamanho aqui, assim já. Tá uma lindeza. Ah, arruma a câmera para mostrar. É porque tá muito alto, Luana. Olha se tá bom assim. Tá me vendo Agora deu. agora, Luana? Sim. É... O meu IP também é azul. Eu, particularmente, fiquei com medo de germinar, porque quando se trata de IP, a gente acha que a árvore vai ficar gigantona. É, E aí eu fiquei pensando, se essa árvore crescer demais, onde é que ela vai ficar? sim. Mas ela demora em média de uns 10 anos para poder atingir o tamanho adulto mesmo, então você vai ter um tempinho bom para Ah, poder escolher o lugar para plantar. então dá para deixar, dá para germinar e dá para deixar ela normal, né? Sim. A minha eu germinei em caixinha de leite. Depois eu vou te mandar uma foto dela. Beleza.
Imagino. Não, porque eu fiquei pensando, essa árvore vai ficar enorme. Não Vai. sei aonde ela vai ficar, né? Mas já que você está falando que ela começa a Acho que eu vou te crescer, mostrar. Até é bom que ela aparece na live. Vou pedir a ajuda da minha assistente que tá ali. Amanda, pega o meu IP lá fora para mim, por favor. Para eu poder mostrar. E assim, eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado com os outros. Depois eu vou até reler o manual. Mas a única que germinou foi o IP. Talvez deve ter sido que a terra estava contaminada. Porque tem isso também. Se o tiver bactéria azul, na terra, ela tem que estar nova mesmo. Se tiver qualquer bactériazinha, ou se você molhar demais, aí pode apodrecer a semente. Então é complicado. Tem que seguir você está falando do IP literalmente. azul? Isso, a Está única falando que do IP germinou foi o IP azul? azul. É. Mas eu tentei germinar as outras espécies também e não deram certo. Aham. Ao tamanhão que ele já tá. Nossa, tá E o mais bonito. engraçado é que se você for reparar aqui, eu vou colocar mais de pertinho, nasceram duas, né? De uma semente nasceu dois. Como isso é possível, eu não É, sei. Aí, quando eu verdade. for reinvasá-la, né, no local definitivo, que vai ser o sítio da minha mãe, o único lugar que tem terra e espaço para poder fazer isso, eu vou ver se eu consigo separar essa raiz se não tiver muito embolada uma da outra, né? Para dar dois, né? Para dar Para ficar dois. muito grande. É, É, é uma boa. É uma boa. Bom, né? Então, vamos conversando. sim. Charles. É, Isso, esse é o IP azul, Charles. é, É IP inclusive, azul. inclusive é o meu também. O meu também é Ele IP também é azul. conhecido como o jacarandá mimoso. Né? Então tem Isso, gente que, eu conheço jacarandá mimoso. Aí na hora que fala de IP azul, arregando o olho, mas eu nunca vi IP azul. Jacarandá mimoso. Agora é acho que é o flamboyant que tem as flores vermelhas, se eu não me engano, e tem gente que chama de IP vermelho. E teve um dia que eu tô assim, gente, IP vermelho, eu nunca vi. Aí eu fui pesquisar e era flamboyant. tem. Charles, tem de várias cores, viu? Tem amarelo, tem o azul, Tem o tem branco, o verde, o rosa e o roxo. São o geralmente, rosa né, e o para roxo. as pessoas leitoras que compram o livro, aí eu dou a opção de escolher uma das cores, uma das seis, ou geralmente as seis mesmo, porque a pessoa gosta de plantar, e eu nunca vou negar, né? A pessoa está contribuindo com o meio ambiente, então por que não? Verdade. O que que acontece, gente? Vou deixar até gravado para quem não sabe. Quando você adquire o livro do autor, dele em especial, vem com uma sacolinha e dentro dessa sacolinha vem várias coisinhas legais. A minha sacolinha está parecendo que foi mastigada pela vaca, mas vou mostrar assim mesmo. Pode mostrar. Agora, E não vem tenha essa vergonha porque sacolinha. é de papel, combina muito com É, a proposta do livro, que está muito conectada com a ideia de manter o exatamente, nosso meio ambiente, respeitar, preservar, então exatamente. nada de plástico. Vem com essa sacolinha. Aí dentro da sacolinha vem o livro, com o marcador, o bottom bonitinho. Vem as instruções de como você vai germinar o seu IP e vem o envelopinho com a sementinha do seu IP. Eu não germinei o meu, porque eu já contei que eu achei que ela ia ficar monstrenga e aonde que eu ia pôr esse IP, mas agora que eu sei que ela demora um pouquinho mais para crescer, então eu vou dar um jeito de germinar. Muito bem. E eu espero com fé que ela fique bonitinha. Vai ficar linda. Você pode até. Talvez, eu acredito que nesses casos, eu não sei se tem que pedir licença para a prefeitura em caso de colocar no. Sempre esqueço o nome. No seu, na sua No passeio? calçada. Isso, passeio. Para poder colocar, né, dentro da calçada, ou só furar mesmo, assim, mas em alguns casos, né, se a calçada for muito
pequena, for correr o risco de causar acidente, eu não sei se tem que pedir licença para a prefeitura, às vezes sim, às vezes Eu não. também não sei. Mas a gente olha depois. É, Bom, enquanto o pessoal não vai chegando, eu acho legal a gente já ir é, falando sobre, né? Sobre o livro, que é a proposta da live. Não só falar sim, sobre o livro, mas bater um papo mesmo. E como ela vai é, ficar gravada depois, o pessoal vai assistindo, né? E vendo tudo sim. que a gente falou e tal. Então, eu tentei não ficar fazendo roteiro de perguntas e tal, como se eu fosse a Marília Gabriela, porque eu nem sou. É melhor do que Mas, ela. ai, Jesus amado. Mas aí eu vou assim, eu sou suspeita, gente. Para quem não sabe, eu trabalho com o Deco, eu sou agente literária dele, além de ser uma das editoras do Morgana, porque ele também é. Mas eu já li esse livro não sei quantas vezes, eu sei a história de cor e salteado, então eu acho que assim, é muito difícil para mim, porque eu não tenho muita coisa para perguntar especificamente desse livro. Eu quero saber dos próximos que estão Sim, indo é. aí, né? Mas assim, eu vou tentar fazer perguntas que eu acho que vai ser importante e interessante para quem, né, não conhece a história, para aguçar também as pessoas com a história. Então, vamos lá. A primeira que eu vou perguntar é como que foi para você escrever Terraborn? Assim, quais foram os desafios? Onde que surgiu a ideia da história, do livro, né? Conta para todo mundo aí. Então, eu sempre tive uma mente assim que foi muito criativa, modéstia à parte. Desde pequeno, sempre gostei muito de escrever e criava histórias assim, em redações, que os meus professores mesmo ficavam abismados assim com a minha criatividade. Só que eu nunca explorei muito isso, eu nunca quis explorar muito isso. Eu sempre achei que a minha vida inteira fosse se resumir só ao esporte mesmo, ao vôlei. E aí, quando eu decidi escrever, que foi da noite para o dia, literalmente, eu fui pegando assim as histórias do nosso folclore, que eu sempre fui apaixonado pela nossa cultura, nosso folclore, e eu percebi Uhum. que na literatura em geral, muitos escritores do Brasil eles acabam, né, às vezes por opção mesmo ou por questão de gosto dos leitores, exploram outras culturas. E eu pensei, por que eu não vou escrever sobre a minha própria cultura? Né, que eu já tenho, entre aspas, um embasamento, um conhecimento melhor do que outras culturas, embora a gente sofra muita influência de países como Estados Unidos, né, por conta da mídia, de filmes, cultura europeia em geral. Então eu quis partir mais dessa linha. E eu acredito que o que mais me desafiou foi criar diálogos. Porque às vezes eu já tenho a ideia toda pronta, mas não simplesmente vai ser eficaz eu explicar do ponto de vista da pessoa que está narrando a história, né? E sim, eu tenho que colocar dentro do diálogo para poder ficar equilibrado. Hi, Marcus! Então, Um amigo do Canadá assistindo a live. ai, que chique, gente. Nossa live chegando no Canadá. Mas o bom de você querer falar sobre folclore brasileiro é bom até porque muitas pessoas conhecem muitas histórias do folclore, né? Conhece é, os animais, teoricamente, do nosso folclore, mas muitas pessoas não conhecem a fundo assim. Então eu sei que você foi a fundo, que você foi pesquisar para falar sobre, para ter embasamento para falar sobre é, sobre aquela determinada história, sobre aquele determinado personagem da história em si, do folclore.
E isso é muito bacana. É, E você querer colocar no seu livro é, histórias e coisas do seu país, né? Da sua cultura, isso é muito interessante, porque a gente vê hoje em dia no cenário. Oi, Ellen, tá dando oi, amores. Chegou mais uma editora, gente. Essa aí que entrou é a Ellen, editora do Morgana também. fez o Beijo, design da capa do saudade. livro, Fez a capa do livro os maravilhosa. bottoms, Isso mesmo. marcadores. Arrasadora. Essa equipe é fantástica. Mas aí é isso, porque a gente que é leitor, né, que gosta de ler muita coisa, que varia por títulos e tal, a gente percebe que os autores, hoje em dia, eles têm dado muita importância para os cenários brasileiros, né? Para as cidades, para as culturas, nas regiões que eles decidem escrever a história, e isso é muito importante. Não que os livros de fora não sejam legais, mas a gente vê que quando a gente lê um livro, que a gente sabe que tem é, alguma coisa perto da gente, muito próximo da gente. Ah, o livro vai se passar em São Paulo. Ah, o livro vai se passar na Amazônia, no Rio de Janeiro, não sei. Quando a gente vê essa proximidade de falar de uma cidade, de falar da cultura, isso para mim chama muito mais atenção pelo fato de eu estar no país. Sim. Não que os outros locais não, porque os outros locais chamam atenção porque de repente a pessoa não conhece, nunca foi, não sabe como que é a cultura, então chama atenção. Mas falar do nosso país em primeiro lugar, eu acho que é muito mais interessante, né? É. E até mesmo assim, por ser brasileiro e escrever sobre o nosso país, até mesmo quando o livro ele se propaga de uma forma internacional, a gente tem a oportunidade de quebrar certas crenças limitadas que pessoas de outros países acabam colocando em cima da gente, né, sobre os nossos Sim, costumes, nossa cultura. sim, E uma coisa que eu sempre costumo dizer é que quando você escreve um livro, ou até mesmo quando você lê, né, existe uma diferença muito grande de você se identificar com o personagem e você se sentir representado por ele. Então, eu acredito que escrevendo dentro da. Criando, né, um mundo fantástico mesmo, com o nosso folclore, com a nossa cultura, eu irei, de certa forma, fazer com que muitas pessoas do nosso país sintam-se representadas pelos personagens. Então esse foi meu maior objetivo, assim, a minha maior decisão para poder escrever. Oi, Ju. verdade. Pessoal que está chegando na live, a gente está com o autor Deck de Souza. Ele é o autor de Terraform, A Libertação. Esse livro foférrimo, maravilhoso, que somos todos suspeitos no Morgana das Fadas, porque todo mundo ama. E ele está contando um pouco da história do livro, de como foi para ele o desafio de escrever o livro. E aí, pessoal, quem estiver chegando, estiver acompanhando, quiser fazer alguma pergunta, mesmo que ainda não tenha adquirido o livro, pode fazer a pergunta e ele vai responder de boa. Pode Sim. perguntar outras coisas também, né, relacionada à vida dele, porque nessa quarentena tá todo mundo trancado dentro de casa. A No gente tédio. entende com tédio. Então, assim, essa live é principalmente para isso, para a gente conhecer um pouco mais dos autores, dos quais a gente tem mais contato, né? E eles trazerem também um pouco da história deles, da história do livro em si. E aí a gente vai falando. Você ficou, você ficou feliz com a aceitação do público no livro, porque a gente acompanha e a gente sabe que a aceitação do livro foi bem bacana. O livro, o livro foi bem adquirido, assim. Ele, né, tem chegado
nas mãos de várias pessoas. As pessoas têm falado muito bem do livro, né? No Wattpad ele também fez um sucesso muito grande. Sim. E como é que foi a aceitação, assim? Você esperava ou você ficou surpreso? Ou o que, que você espera ainda com o livro? Bom, eu, de certa forma, fiquei muito surpreso com a aceitação. Eu pensei, assim, que não ia ter tanta repercussão, né? E na Bienal de Contagem, principalmente no segundo dia, que foi o dia que eu mais vendi, acho que eu cheguei a vender em torno de 45 exemplares, mais ou menos, no segundo dia. E, assim, foi, foi impactante. Eu não tenho nem palavras ainda. Acho que ainda não chegou a cair a minha ficha de que eu, né, publiquei um livro porque eu nunca acreditei nessa possibilidade, nunca pensei em sentar para poder escrever uma história. Sempre gostei muito de ler, mas nunca me vi do outro lado da na outra face da moeda. Mas, assim, principalmente por ter uma temática LGBT e tratar de assuntos mais delicados, né, que a gente tem que ter um certo cuidado e uma certa responsabilidade, como identidade de gênero, veganismo de uma forma não tão agressiva, porque infelizmente o veganismo ele ainda é um pouco elitizado. Sim. Então a gente tem que saber tratar com certa delicadeza sobre esse assunto, né? Assim também como essa questão dentro do romance LGBT, a questão da descoberta, da pureza, foi o que eu resolvi tratar mesmo dentro do livro. Entendi. Bom, e sem dar spoiler, né? É muito difícil. Sem dar o spoiler, mas dentro do livro tem um personagem que vai sofrer essa descoberta é, de gênero. E eu sei que você teve uma delicadeza muito grande, um tato muito grande para falar do assunto. E como que foi? Porque, em suma, não é o seu lugar de fala. Então, você teve que procurar pessoas para poder falar sobre o assunto. Como que foi para essas pessoas falarem do assunto, para você abordar isso dentro do livro? Sim. No início, né, logo quando eu tive a ideia de desenvolver essa questão com Rowan, que é a personagem, eu quis, de certa forma, assim, colocar, assim como ela, colocar outros personagens trans na obra, e mesmo sendo personagens secundários, mas que vão ter uma extrema importância dentro do enredo. E como não está no meu lugar de fala, então eu simplesmente cheguei à conclusão de que eu devesse procurar pessoas, né, trans e pessoas travestis para poder me ajudarem. E aí foi a ideia que eu procurei algumas amigas que conheciam pessoas trans e travestis que gostassem de ler, porque também é importante. Uhum. E aí eu conheci a Lázara no seu aniversário. E aí eu consegui achar ela nas redes sociais, entrei em contato, ela topou participar. Através da Maninha eu conheci a Victoria Drummond e Uhum. conheci também o Nathan Felipe, que foi assim. Eu posso dizer que nem foi tanta coincidência assim, porque eu conheci ele através de uma amiga minha, da Nilmara, e aí entrei em contato com ele e depois disso, na hora que ele já tinha topado participar, eu descobri que ele era digamos que o braço, né, que estava ajudando o Mansur por detrás da Bienal de Contagem. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo Uhum. pessoalmente e eu posso dizer que foi assim um presente do universo, digamos, né? Ter convidado uma pessoa que estava por detrás dos bastidores da Bienal, que foi o primeiro evento que eu participei, né? Então, para mim isso foi assim, mais do que uma resposta do universo mesmo, de que eu estava no caminho certo, que eu deva continuar respeitando o lugar de fala, que é importantíssimo. Escrever é uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente sentar o bumbum na cadeira e escrever, né? Então, se você quer dar voz para certos
grupos minorizados no qual você não faz parte do lugar de fala, então você tem que dar voz e ouvido para essas pessoas, né? Tudo que o autor ele escreve pode se propagar de uma forma positiva e também ao contrário. Então, se eu colocasse algum termo que fosse pejorativo para pessoas trans e travestis, então não ia estar fazendo um trabalho íntegro, um trabalho, né, bom. Então, eu realmente tomei essa decisão de procurá-las, né, essas pessoas, para receber um feedback, para poder receber. E tenho recebido muito elogio. Quando eu fui para Brasília participar de um evento, eu conheci a Sofia e a Lulis, que são mulheres trans e leram o livro. A Lulis gostou muito, ainda não recebi um feedback da Sofia, porque eu acho que ela ainda não teve tempo para poder ler. Ela tem uma rotina muito ocupada, ela é cantora e toca, e não recebi ainda um feedback dela, mas a Lulis gostou muito assim do livro, então eu fiquei imensamente sem palavras, sem saber o que dizer. Então, acho que isso só Nossa, aumenta assim aquela sensação de dever cumprido. verdade. Olha, a gente recebeu uma pergunta, foi até a Luana que fez, Sim, e a Luana está perguntando para você, com esse isolamento social, se você teve inspiração para uma nova obra. com certeza. Eu acho que todo dia, assim, por ter uma mente que vai bastante criativa, por sinal, e às vezes até um pouquinho chata, às vezes, porque quando eu quero focar em algumas coisas, por exemplo, estou fazendo yoga, quero sentar e meditar, aí vem uma ideia. Então eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Geralmente, quando eu estou fazendo yoga, estou no meio da prática, eu não costumo parar. Mas aí eu tento, né, não esquecer daquela ideia que eu tive, daquele insight, mas logo no final eu vou e corro, faço uma anotação, ou o celular está sempre do lado, eu criei um grupozinho que está só eu, aí eu envio mensagens de voz para mim mesmo, bem no estilo Cruella de Vil, só para não esquecer, fazer isso, isso e isso. E é muito engraçado. A minha irmã também, que é escritora, né, ela optou por fazer a mesma coisa, só que diferente de um grupo de WhatsApp, ela comprou um gravadorzinho que ela sempre grava. Aí a gente sempre Ai, fica chique. conversando por um com o outro. E eu tenho muitas ideias que eu tenho engavetado de outros livros, outros enredos, outras histórias, né, que eu vou anotando. Já tenho, assim, basicamente um cronograma do que vai acontecer no segundo livro de Terraborn e no terceiro também. Não posso falar, né? Porque a gente quer que o leitor, que a pessoa leitora tenha a melhor experiência possível, sem spoiler, por mais que a pessoa ame spoiler, mas a gente nunca dá. É, mas é isso, sempre tem assim uma ideia atrás da outra. Esses dias mesmo eu tive uma ideia assim maravilhosa que eu falei, gente, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu acho que vai ser inovador. Aí eu já não vejo a hora assim de já terminar de escrever TCC logo. Eu tô dando mais prioridade para o meu curso de formação de yoga no momento, né, de quarentena. Tenho assistido muitas séries, lido bastante livros, mas tenho dado uma prioridade maior para yoga e já não vejo a hora de terminar para eu sentar na cadeira, terminar o segundo livro, que eu ainda nem comecei, não tive oportunidade, mas terminar logo e já partir logo para outra. Hey, Keila! Outra pessoa diretamente da Austrália. É, e assim, tem surgido várias ideias. Minha próxima ideia é talvez escrever um romance lésbico, passear por esse universo que eu comecei a ler um livro, mas ainda não terminei, da Elaine Baeta, que assim é maravilhoso. Pretendo passear por esse universo, assim, futuramente também escrever trabalhar com protagonistas bissexuais, pessoas trans como protagonistas. Acho muito É importante. legal. Olha, em cima disso, né, das histórias que você quer trabalhar,
a Luana fez outra pergunta. Ela perguntou se você já pensou em alguma obra para o público infantil. Sim, já pensei em uma obra de fantasia para o público infantil. Um dia desses eu tive um site assim, tava. Nem lembro qual filme que eu tava assistindo. Aí do nada, assim, eu pausei o filme e comecei a escrever. Digitar mesmo. Aí depois eu fui, parei, né, de digitar, porque eu tava com o computador aberto. Aí gravei uma mensagem de WhatsApp e enviei para mim mesmo, de um site maravilhoso que eu tive, de então vai ser o spoiler que eu posso dar assim é que vai ser um gênero de fantasia e que vai ter duas crianças como protagonistas. É, a gente espera. Sim, A gente o espera. leitor vai ter que ter muita paciência, porque Tem que ter. Eu nem vou perguntar. Aliás, vou perguntar porque as sim, pessoas. Mas assim, fala para o pessoal, se você conseguir, mais ou menos resumidamente, ou deixe lacunas, não sei, de o que o pessoal pode esperar dos próximos livros de Terraborn, quantos vão ser, se vai ser mais um, se vai ser mais dois, se vai ser mais três, se vai ser mais 500, né? É, o que vai acontecer com o Lerdo do ar? não, tadinho. O Willer não tá aqui na live, mas a gente costuma sempre brincar. O Willer é um outro amigo nosso que também é escritor, é autor de Legados do Lirê, e o personagem, o protagonista da história dele é o Thales, e a gente sempre fica brigando um com o outro, qual que é mais lerdo, e eu sempre falo que é o Thales. Aí a Vicky sempre chega e fala que é os dois. Inclusive, gente, a próxima live nossa vai ser com o Willer, autor Willer, de Legados de Liré, ele já topou. E a gente vai pôr ele para falar também do livro, para contar a história, para falar para a gente mais coisas que vêm por aí, porque o livro dele também é sequencial. E aí a gente vai aguardar ele. Mas não me enrola, tá? Fala um pouco aí do que vem em Então, Terraborn. no primeiro livro eu coloquei muita questão da identidade de gênero, coloquei sobre a descoberta do Aleph, né, da orientação sexual dele, que passa pelo período de descoberta, autoaceitação, decisão. E pro segundo livro, Terraborn vai ser uma trilogia, tá, gente? E pro segundo livro eu tenho em mente abordar mais a questão do racismo, né? Sim. É, ele vai passar por algumas situações onde ele vai precisar sair da zona de conforto dele, que ele já tem saído bastante, né, em relação à orientação sexual, a ouvir, levar certos desaforos de pessoas que ele não deveria levar, né? Então ele passou por toda essa trajetória até superar isso, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de ler o livro acompanharam de perto toda essa mudança que o Aleph ele participou, ele sofreu. E, né, no segundo livro terão outros desafios, e um deles vai ser a questão do racismo, como é que ele vai encarar isso, né? Ele está crescendo, ele já vai estar com 19 anos, então ele já vai ter uma mente diferente, ele já não vai ser mais um garotinho, né? Ele já vai ser um adulto, um homem, e ele vai passar por algumas situações um pouco constrangedoras que ele vai ter que reagir diante essas adversidades, né, para poder se impor mesmo. E também sobre a questão da sexualidade, como que os outros familiares dele vão encarar isso. Além de, né, de outros desafios que ele vai enfrentar em Terrabornia, muitos desafios, certos personagens, né, que eu não vou citar o nome, vão continuar fazendo da vida dele o inferno. Aham, Eu acredito que aham. isso vai trazer um mix de ódio e amor
para o leitor, que tem muita gente que gosta desse personagem, né? Então, vai ser um livro de muitos altos e baixos, vai ser no modelo aventura, porque ele vai sair mesmo para poder caçar certos tipos de coisas, para poder contribuir, né, com o sucesso do Uma final, das digamos coisas que eu assim. achei, sim, uma das coisas que eu achei para mim assim no livro, com tudo que ele aborda, você na atual conjuntura do nosso país, onde se fala muito de racismo, que o racismo, para quem não sabe, ele existe, gente. Ele acontece, né? Ele não é, ele às vezes é envelado, mas às vezes ele é bem na nossa cara, o que não é ruim, porque tirou muitas pessoas da zona de conforto para a luta. Sim, E você colocar um protagonista negro é muito importante. É uma representatividade muito importante, porque sim. tudo bem, se fala disso, se fala, mas infelizmente ainda acontece da gente pegar histórias com os protagonistas não negros, assim. Então a gente não se vê representado de forma nenhuma. Quando a gente está se Nenhuma. representando E quer na saber uma coisa história, que mais me irrita dentro dessas histórias? Eu, assim, leio, amo vários tipos de literatura, mas eu tenho ficado um pouco saturado, de certa forma, digamos assim, com a falta de representatividade. E quando a gente vê algum certo tipo, um personagem secundário que é negro, né, que é preto, ou LGBT, e aí eu simplesmente vejo, né, que existe um conflito muito grande com esse personagem, ou ele sofre, né, racismo, ou sofre LGBTfobia, e aí é sempre o protagonista que é branco, hétero e cis que vai ajudar esse personagem. Então, para mim, fica uma eterna síndrome de Estocolmo, porque geralmente a maioria das pessoas pretas e LGBTs, elas não vão pedir ajuda para uma pessoa hétero, branca, cis. Elas vão pedir ajuda para uma pessoa do próprio grupo minorizado. Então, isso me fere muito, sabe? Então, eu acredito que as pessoas, os escritores, eles têm que tomar muito cuidado com isso. assim, graças a Deus tem mudado muito esse cenário, né? A gente Sim, vê muitos autores tomando cuidado, tanto na pesquisa com relação ao que vai colocar na história, mas também tomando cuidado com toda essa evolução que a gente está sofrendo. A gente vê hoje em dia livros que têm protagonistas negros, protagonistas gays, protagonistas gordos, sim. né? Então, assim, isso está acontecendo e isso é importante para as pessoas poderem ver que não é um continho de fadas onde o príncipe é lourinho, a princesa é lourinha e vai todo mundo ser feliz, blá blá blá. Não vai ter um conflito, não vai ter uma situação ruim ou desastrosa. Sim. E também para as pessoas poderem ver que, ao ler aquele livro, ela vai estar se vendo ali muitas das vezes. Olha, esse protagonista negro, ele sofreu racismo no livro, eu também sofri. Esse protagonista gordo, ele sofreu gordofobia e eu também sofro. Então, isso é muito importante, trazer as pessoas, trazer as histórias para o real. É, Não que a gente vá romantizar, que porque vai fazer isso, porque vai alcançar mais pessoas. exatamente. Talvez sim, talvez não. Mas o objetivo é mostrar que as pessoas podem ser representadas sim, Sim. que elas são importantes sim, independente da situação que elas estejam vivendo e da situação corporal, da situação de raça, independente da situação delas. Sim. Assim. E é muito Isso é importante importante. também o autor, além dele frisar isso, né? Colocar essa representatividade é muito importante também ele colocar o próprio personagem para poder lidar com essas situações. Não Sim, simplesmente colocar uma pessoa, né, que já é protagonista de uma história
para poder resolver o problema da outra pessoa. Justamente. Justamente. A Ellen tá falando que tá ansiosa pela continuação de Terra-Born. Em Todos breve. nós, Ellen. Todos nós. Eu sou suspeita que eu tô aqui fazendo a live e eu não posso falar de nada que eu já sei. Pode fazer algumas perguntinhas de coisas que você gostou do livro. Aí a gente tenta não dar muito spoiler. Ah, sei. É. Ah, sei. Ó, eu já sei mais ou menos como que vai ser o retorno no segundo livro, né? Pessoal, para quem não sabe, o livro termina com o Aleph voltando para casa, depois dele passar o período todo em Terra-Born, se descobrindo algumas coisas que ele sabe fazer, né? Alguns dons que ele já tinha, mas que ele vai aprimorar dentro de Terra-Born. Aí eu soltando um spoilerzinho de levezinho para que... Né? Eu tô só deixando. Mas assim, como que você pretende narrar a volta dele? Se a volta vai ser romantizada ou se vai ser polêmica? Conta pro pessoal. Então, posso Como dizer que que a vai volta ser? dele vai ser necessária. Ele é uma chave para certos tipos de coisas que estão acontecendo em Terraborn atualmente. Então, a volta dele é crucial. A presença dele lá é necessária, extremamente, para a sobrevivência assim, dos terrabornianos e de outros seres do mundo natural em si. Então, ele precisa voltar. E aí vai ser no momento que ele tiver Volta, menos esperando. Aleph. Me conta uma coisa. Nesse período de quarentena, o pessoal tem feito muita coisa, né? Leitura, assistindo séries, na Netflix, em um monte de lugar e tal. Mas você tem lido? O que é que você tem lido? O que é que você tem feito nessa quarentena, assim, para a mente ficar um pouquinho legal e tudo? Oi, Renata! Ei, Renata, um Saudade beijo. também. Um beijo. Gente, a Renata é uma pessoa importantíssima na nossa vida, porque a gente Sim. conheceu ela lá na Bienal de Contagem. Ela estava ajudando lá na estrutura, ao Mansur, ajudando com tudo que estava acontecendo na Bienal, e ela se tornou uma amigona nossa, também guerreira aí nas causas, militante, uma mulher super influente lá em Juiz de Fora. Alô, pessoal de Juiz de Fora que está aí assistindo e tudo. E ela é sensacional. A gente, eu e ela, talvez você também, e a gente ainda vai trabalhar muito junto, se Deus quiser. Sim. Mas conta pra gente as suas Então, influências literárias, eu o que você tenho está fazendo. feito um pouco de tudo. Yoga, exercícios, meditar, assistir séries e ler. O que eu tenho mais lido, assim, atualmente nem todo mundo sabe, eu mesmo, né? Estou traduzindo Terraborn para o inglês, então eu imprimi. Estou fazendo algumas pequenas correções, né? Antes de colocar na Amazon. E também tenho lido outros livros. Tem esse livro aqui da minha irmã que ela não ainda teve tempo para ler, eu sequestrei ele mesmo. É porque eu estou vivenciando um período que eu estou entrando em uma conexão maior com a natureza, descobrindo mais a minha espiritualidade por conta da yoga. Então, eu estou lendo esse livro aqui, que é o Manual de Magia com as Ervas. É um livro Interessante. interessantíssimo, que ele fala simplesmente de que tudo que a gente faz no nosso dia a dia já é magia, sabe? E também eu acredito que a temática também me chama muita atenção, por certos tipos de coisas que eu coloquei em Terraborn, né, no primeiro livro. Então acho que está muito assim conectado, muito parecido. E aqui nesse livro a gente aprende simplesmente a
fazer um chá com ervas, simplesmente a fazer outras pequenas magias, né, elementais, com a natureza mesmo, partindo do raciocínio do livro de que tudo que você faz é magia. Se você pega uma árvore, uma planta e esquenta para poder fazer um chá e adoça, você já está fazendo magia, né? Sim, verdade. Então é muito interessante o livro, estou gostando muito, ainda não cheguei nem na metade dele, porque eu estou degustando aos pouquinhos, estou fazendo pequenas anotações, rabiscando aqui e ali. Espero que a Amanda não me mate quando ela vê o livro todo Não é? rabiscado, mas eu pedi permissão dela antes, então é o que eu tenho feito. Aí depois, quando eu terminar a tradução dele para o inglês, aí vem a parte mais difícil de pegar a tradução dele para o espanhol, que o meu espanhol tem estado um pouquinho enferrujado, né? Mas a gente consegue assim mesmo. Com Tem certeza. muitos amigos meus, né, hispanos para poderem me ajudar, então estou bem tranquilinho quanto a isso. Pessoal, consertando a cidade da Renata, acho que é Volta Redonda, né, Renata? Volta Só Redonda no para Rio de eu não Janeiro. ter falado errado. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Pessoal que está chegando agora, entrou o Wellington. Bem-vindo, Wellington. A gente está com o Bem-vindo. autor Deco de Souza. Ele é escritor do livro Terraborn, a Libertação. A gente está batendo um papo, falando um pouco sobre o livro, sobre as questões dessa quarentena também, que a gente já falou um pouquinho, né? E o pessoal que não entrou, né, vai poder ver depois, saber um pouco do livro. O que você vai fazer após essa quarentena, assim? Quais são os seus propósitos, tanto com relação à literatura, ou ao seu livro, à história, quanto você mesmo como pessoa? Tipo assim, a gente vê um monte de meme, né? Nossa, o primeiro dia que falar que eu tô livre, eu vou pular, não sei na onde, eu vou fazer não sei o quê. O que que você vai fazer após essa loucura toda passar e com relação a tudo, a vida, a livro? Bom, inicialmente, assim, vou dar sequência nas minhas aulas de yoga que eu estava dando para alguns amigos, né? Porque dentro do meu curso de formação pede que nós, como professores, passemos por essa experiência de dar aula para alguns. Então, basicamente é utilizar alguns dos nossos amigos como nossas cobaias, cobaias do bem, tá, gente? Ninguém vai sair aí com o pescoço torto, não. Muito pelo contrário. Entra sentindo uma dorzinha aqui e ali e sai bem consigo mesmo, de alma, de peito aberto, e isso tem É ótimo. acontecido. É o feedback que eu tenho recebido, felizmente. Então, é dar sequência nessas aulas, né, na minha prática de yoga, terminar o meu curso, que é uma das minhas prioridades. Eu acredito que talvez, eu não sei quanto tempo essa quarentena vai durar, mas talvez até lá o livro em inglês já vai estar disponível na Amazon, pelo menos em e-book. Possivelmente, talvez, cruzando os dedos, o livro em espanhol também. E aí vai ser mesmo dar sequência no segundo livro, rever alguns amigos, rever meu pai, que já tem um tempinho que eu não vou lá na casa dele. Antes dessa quarentena, eu e minha irmã, a gente estava pensando em ir visitar, mas aí não dá, a gente está seguindo a risca, a gente não está abrindo portão para ninguém mal. Copasa, quando vem aqui fazer uma leitura, ou o correio, que a gente geralmente sempre recebe algumas coisinhas aqui e ali, então a gente vai, tem todo um cuidado para poder abrir também, para poder receber essas encomendas. E vai sair do seu quiosque também comer aquela batata frita deliciosa. Que eu já estou sentindo saudade já. Ai, que bom. Vai ser bem-vindo, claro, óbvio, né? É, eu tenho visto o pessoal assim, o pessoal tá um pouco louco com tudo que está acontecendo, é natural.
É. né? Tirou todo mundo da zona de conforto Tio. em relação a como que era a vida das pessoas, né? Pessoas muito ativas, casais que tinham esse compreendimento de estar longe, depois voltar para estar ali junto, aquela coisa toda, e estar todo mundo junto dentro de casa. Então, eu sinceramente espero que quando isso tudo acabar, o pessoal se torne um pouco melhor, porque, né, acredito que nós todos vamos evoluir com isso tudo que está acontecendo, é o que a gente espera, e vamos que vamos. A Luana está mandando uma mensagem. Gostaria que você falasse um pouco sobre o retorno da gratidão, que é algo muito importante, principalmente nesse momento em que as pessoas estão colocando em xeque o retorno desse sentimento. É a questão assim, né? Eu já costumava praticar muito esses exercícios assim de agradecer por tudo, né? A yoga ela tem me ensinado muito assim, e muito diferente do que a gente pensa. Na yoga a gente trabalha muita coisa no campo físico, no campo sutil, no campo emocional, espiritual, psíquico. Então ela é muito completa, né? Eu já praticava esses exercícios assim de agradecer, ser eternamente grato pelas coisas assim. E dentro da yoga mesmo, a gente aprende a agradecer as coisas que a gente recebe, independente do que elas sejam. Sabe, por mais que sejam coisas que a gente julga desnecessário para o nosso aprendizado, para a nossa vivência, mas lá na frente a gente pode ver que isso tem uma influência, né, no que a gente vai ser, como a gente vai se comportar como pessoa, como ser humano. Então é muito importante a gente ser grato a esses momentos, né? É, E você acompanhou de perto essa mudança minha, essa transição que foi do vôlei, né? De estar morando fora, de estar estudando, para voltar, começar a escrever um livro, assim, uma experiência totalmente única na minha vida e no qual eu fui totalmente grato, assim, sabe? E por alguns motivos eu até cheguei a falar com você, né? De que em alguns momentos a vida como escritor me tratou melhor como a vida como atleta de voleibol. Então eu tenho verdade. estado muito grato por essas possibilidades que a vida tem me ensinado, que outras pessoas, inclusive, enxergaram isso antes de mim. E eu estava dentro da minha bolha e não conseguia enxergar por conta própria, né? Precisei da ajuda de outras pessoas. Então, sempre eternamente grato por tudo, pelo universo ter colocado essas pessoas na minha vida para poder me mostrar algo que já estava ali adiante e eu não conseguia enxergar. Verdade. E você está pensando é, em casas editoriais? A gente já sabe, mas é bom o pessoal, né, saber quais são os seus planos, porque sim, eu sei que você está pensando em casas editoriais, mas nessa atual conjuntura do país, onde as editoras estão tendo que rebolar para vender livro, o cenário literário não está tão legal com relação à venda de livros, né, financeiramente. E como que está seu pensamento com relação a migrar ou não para uma casa editorial? Sim, no início, né, logo quando eu comecei, eu sabia que eu teria um pouquinho de dificuldade de achar uma casa editorial, até mesmo porque eu queria também participar por todo o processo, né? De ao invés de ir logo para uma casa editorial, passar pelo processo de autor independente para poder vivenciar toda a experiência. Eu acredito que toda a experiência ela acaba agregando muito, né? No que a gente é e como a gente vai ter êxitos no futuro. E atualmente eu decidi sim procurar uma casa editorial. É, Pretendo assim, talvez até quando a quarentena acabar mesmo, procurar alguma editora que possa me dar o suporte, que possa
abraçar assim Terraborn mesmo como um filho, como muitas pessoas leitoras têm abraçado, né, para poder também ajudar a entregar o livro para outros lugares, né? A gente, como autor independente, a gente não tem a mesma autonomia que a editora tem de simplesmente apresentar sua obra para outros lugares em questão territorial. E também, dentro da questão do cenário que você perguntou, realmente o nosso cenário atual não é um dos melhores na questão da leitura, né? Acredito que somente 18% da população brasileira pratica leitura. Pode ser que esses números eles estejam um pouco abaixo ou acima, né? Está sempre mudando. E dentro desse número é bom lembrar que tem leitores que costumam consumir somente um determinado tipo de obra, somente um autor. Então nem sempre a gente vai ter êxito. E aí, como eu comecei a escrever Terraborn ainda quando eu estava morando no Canadá, muita gente que sabia que eu estava escrevendo um livro ainda sempre me pergunta, eu quero ler, preciso ler o seu livro, quero saber quando sai, e aí? Aí eu tive a ideia de traduzir eu mesmo, né? Não vai ficar assim mil e uma maravilhas, mas vai atingir muitas pessoas, eu acredito, porque tem muita gente lá fora. Pelo menos eu sei que no Canadá, Estados Unidos, Austrália e na Inglaterra são pessoas que consomem muito e-books, muitos livros da Amazon. Já cheguei a enviar um livro meu, aliás, 2 exemplares meus para o Canadá, um para Londres, que foi com o Vitor, e um que em breve vai para a Austrália. E eu sei que tem chamado muita atenção, alguns amigos meus, essas pessoas são brasileiras, somente o Brett, que é canadense, mas ele fala português, e tem muita gente que tem perguntado, então por isso eu tomei a iniciativa de traduzir o livro, e acredito também que vai chamar a atenção de alguma editora, né, talvez, não sei, pode ser que chame, pode ser que não, a gente nunca sabe, e aí as portas estão abertas, então a gente faz mesmo pensando num crescimento, né? Pensando também não só em vendas, mas fazer com que a obra atinja leitores que vão se sentir representados pelo Aleph, que é um protagonista negro e LGBT. Então esse é o meu maior objetivo, assim, como escritor. Não é simplesmente vender, mas fazer com que pessoas conheçam o meu trabalho como autor. Bom, pessoal, daqui uns minutinhos a gente vai encerrar a live, para ela não ficar muito extensa, né? Eu sei que o Deco tem as coisas dele para poder fazer e tudo mais, eu também tenho as coisas para poder cuidar, né? Porque a gente não trabalha só com livro, nem só com literatura, a gente precisa fazer as outras coisas também. Então, Deco, deixa aí uma mensagem para o pessoal que assistiu, até mesmo para o pessoal que vai assistir depois a live. Faz o seu jabá, fala do livro, Sim. Fala como adquirir, faz tudo aí. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado para as pessoas que acompanharam, fizeram perguntas, Luana, Lenzinha, Charles, para todo mundo que pôde acompanhar, para as pessoas ainda que, né, que vão ter oportunidade de acompanhar a live posteriormente, a gente vai colocar nos nossos outros canais, né, nas nossas outras redes sociais, no YouTube, no Facebook, se a gente conseguir. E para poder conseguir o livro é comigo, eu ainda estou firme e forte aí mesmo na quarentena, estou utilizando o serviço de coleta do Correio, né? Onde eles vêm aqui na minha residência e já pegam e já postam. Então, eu optei esse serviço por ele ser um pouquinho mais custoso, mas ele é o mais seguro. No momento, eu não preciso sair de casa para poder ir, por mais que a agência dos Correios ela esteja muito próxima daqui de casa e eles também estejam tomando as
maiores precauções assim atendem uma pessoa por pessoa, né, para não ter nenhuma aglomeração, nenhum precisar ter contato com o outro.